Que tal a gente começar a conversar um pouquinho sobre o que é paixão e o que é amor? Hum? Vamos lá? Bom, a paixão a gente trabalha aí com esse termo muito comumente a partir do significado da palavra, né? Da etimologia da palavra. Patos, patologia, doença. Paixão é uma doença. Sim, quem nunca viveu uma paixão, quem nunca experimentou esse estado doentio da paixão? Não comer, não dormir, não ver o tempo passar, não conseguir trabalhar, não conseguir estudar, só pensar naquela pessoa. Aquela pessoa incrível, aquela pessoa ideal, aquela que vai preencher todas as minhas necessidades, aquela que vai trazer toda a felicidade para minha vida. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou, bom, então talvez ainda seja o momento de passar. Nunca é tarde para passar. Mas a gente sabe que existe um dado que prova, orienta, explica talvez que a paixão é um processo que a grande probabilidade de atravessamento é mais dada aos jovens, aos adolescentes, justamente pela pouca maturidade afetiva que nós temos quando estamos nessa fase da vida. Então, vamos lá. Então, quer dizer que se a paixão é uma doença, não vale a pena a gente entrar nessa? Vale. Vale a pena sim. Que tal a gente começar a conversar um pouquinho sobre o que é paixão e o que é amor? Vamos lá? Bom, a paixão a gente trabalha aí com esse termo muito comumente a partir do significado da palavra, né? Da etimologia da palavra. Patos, patologia, doença. Paixão é uma doença. Sim, quem nunca viveu uma paixão, quem nunca experimentou esse estado doentio da paixão? Não comer, não dormir, não ver o tempo passar, não conseguir trabalhar, não conseguir estudar, só pensar naquela pessoa. Aquela pessoa incrível, aquela pessoa ideal, aquela que vai preencher todas as minhas necessidades, aquela que vai trazer toda a felicidade para minha vida. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou, bom, então talvez ainda seja o momento de passar. Nunca é tarde para passar. Mas a gente sabe que existe um dado que prova, orienta, explica talvez que a paixão é um processo que a grande probabilidade de atravessamento é mais dada aos jovens, aos adolescentes, justamente pela pouca maturidade afetiva que nós temos quando estamos nessa fase da vida. Então, vamos lá. Então, quer dizer que se a paixão é uma doença, não vale a pena a gente entrar nessa? Vale. Vale a pena sim. Porque é experimentando esse sentimento de paixão que a gente consegue também se relacionar, descobrir um pouco como é o outro, atravessar essa experiência de decepção, atravessar essa experiência de maravilhas, né? E de entender que esse ideal dessa pessoa incrível, que nos complementa, a metade da laranja, entender também que essa pessoa é real. A paixão é um motor para o amor. A amizade também é um dos caminhos para se alcançar o amor, sim. Mas a paixão não pode ser desprezada. Por mais que a gente entenda que os processos de apaixonamento são muito dolorosos e causam bastante sofrimento em todos, ainda assim vale a pena, né? Quem é que nunca ficou feliz por ter um pequeno sofrimento? Tem um trecho do livro de Jane Austen, do Orgulho e Preconceito, onde o pai, né, das meninas Bennet, o Sr. Bennet, ele diz que, vou parafrasear,
não é bem ao pé da letra essa frase, mas ele diz que uma jovem precisa desse sentimento de sofrimento pelo amor, porque isso lhes confere uma distinção em relação às outras. Isso faz com que a mulher, no caso dessa frase, mas a paixão em si faz com que a pessoa se sinta diferente, se sinta única. E isso é gostoso, isso é prazeroso, né? A gente se sentir único, por mais que seja por meio do sofrimento. Então a paixão tem dessas coisas. É um lado ruim, mas também é um lado bom. Parece que o tempo, o mundo, o planeta para, né? E fica aquela história acontecendo dentro da pessoa e não existe mais nada ao redor e é só aquilo que importa. Mas a paixão tem fim, assim como um ciclo virulento tem o seu pico de virulência e finda. E quando finda, o que é que sobra? Estávamos falando aqui das relações na infância, né, na primeira infância, quando somos crianças ali naquela triangulação com pai e mãe, né, com os nossos cuidadores, mas o que a gente também pode trazer em relação às formas neuróticas de amor? E eu trouxe aqui para vocês 3 livros que eu quero comentar. O primeiro deles é do Erich Fromm, A Arte de Amar. A Arte de Amar é um livro maravilhoso, mais nítido. Ele fala de várias questões ligadas ao amor, né? Ele pergunta, né, no primeiro capítulo, o amor é uma arte? Será que é uma arte? Se for uma arte, tem que ter o dom? Ele também fala sobre a teoria do amor. Ele fala da prática do amor, como pode acontecer o amor, os nossos erros que nós cometemos em relação ao amor. Ele traz aqui num trecho, ele comenta que alguns tipos de neurose que nós desenvolvemos, a gente pode desenvolver essa fixação unilateral em relação ao pai. E em outro momento ele cita como, por exemplo, a incapacidade de autoafirmação e de enfrentamento da vida de modo realista. As depressões, a histeria, o alcoolismo, todos ligados de alguma forma à relação centrada na mãe. Claro, eu estou falando aqui superficialmente de coisas que o Erich Fromm está trazendo nesse livro, para pincelar aqui para vocês quais são as possibilidades de neuroses que podem ser desenvolvidas. E em um outro trecho muito interessante ele diz, a pessoa madura chega finalmente ao ponto em que ela é a sua própria mãe e seu próprio pai. Ela tem, por assim dizer, uma consciência materna e paterna. A consciência materna diz, não há erro. Não há crime que o prive do meu amor. Do meu desejo de que você viva e seja feliz. A consciência paterna diz, você errou. Agora vai ter que aceitar certas consequências do seu ato. Veja como nesse exemplo nós temos aqui a constituição do que Freud diria a construção do superego, por essa voz paterna internalizada de autocobrança e por outro lado essa voz materna afetiva de amor incondicional. Ele também cita o amor condicional paterno, que é um amor de aceitação, porém ele aceita, o pai aceita aquele filho, contanto que o filho seja o retrato do pai. Então, isso faz com que a gente crie ideias acerca do que seria o ideal de eu, né? Como eu devo ser, como deve ser essa pessoa que eu devo apresentar para o mundo para ser aceito. Então, diversas formas, resquícios, como eu disse, de movimentos que os pais fizeram dentro da nossa cabeça, de falas, de comportamentos, de demonstração de afeto ou de ausência de afetos que vão ali constituindo alguns tipos de neurose, fazendo com que a gente entenda o amor de uma forma um pouco
distorcida e a gente não consiga, de fato, se afetar com o amor como um sentimento que, como ele começa aqui no livro, dizendo um sentimento de arte, um sentimento de construção das relações, né? O amor maduro, ele diz aqui, segue este outro, amo porque amo. O amor imaturo diz, amo porque preciso de você. O amor maduro diz, preciso de você porque te amo. Então são pequenas diferenças que a gente consegue colocar aqui, né? Ele colocou de uma forma muito simples, brincando com as palavras quase, mas o significado muda de forma totalmente inversa. É o amor infantil. Eu amo porque sou amado. Será que essa é a melhor forma de viver a intensidade do amor? Será que é esse o objetivo do amor? Esse livro a gente vai tratar um pouco mais profundamente nos próximos vídeos. Um outro outro livro que eu quero trazer para vocês aqui é Amor Líquido, né? Do Bauman. Aqui ele traz essa ideia de como nós temos vivido a ideia do apaixonamento ou do amor, que tudo se mistura, né? Afinal de contas, a gente tem vivido isso e visto isso nas clínicas, visto isso nas ruas, né? Nas redes sociais, as pessoas falam, hoje é bom porque elas falam, sobre a dificuldade de se relacionar, a dificuldade de entrar no relacionamento, de permanecer nesse relacionamento, a dificuldade de continuar interessado por aquela pessoa. Fala-se muito sobre o quanto é difícil você não ter vários contatos na sua lista, né, de pessoas nas redes, no WhatsApp e outras redes de comunicação virtual. Por quê? Porque acreditamos que o amor é algo a ser consumido, né? E ele também traz a ideia do amor como um capital, como um investimento. Né? Eu vou investir o meu sentimento, o meu amor em alguém? Não, mas e se der errado? E se der errado e eu ficar sozinho? Então, eu faço isso com a mesma lógica do investimento financeiro, investimento de capital. Eu vou investir um pouquinho em cada ação, em cada título, porque algum vai dar certo, né? Então, e outra. Todo mundo procura também um investimento que dê um retorno rápido. Quando o retorno é lento, né, precisa ficar aquele tempo, às vezes 1 ano, 2 anos para poder fazer o resgate daquele dinheiro, aí é um investimento que a pessoa já não quer, né, não interessa tanto para ela prefere alguma coisa mais rápida, que ela coloca, né, faz o investimento hoje e amanhã, ou no máximo daqui a um mês ela já tem o retorno. Essa mesma lógica capitalista de investimento financeiro é a lógica do amor, hoje em dia, na visão de Bauman. Então, o nosso investimento é superficial, é pouco, né? Vamos distribuindo nosso amor em várias cestas de ovos, porque a gente não pode perder, né? A gente não pode sair perdendo. Então, a compreensão do que seria o amor e uma relação, uma construção de uma vida dois, se perde totalmente com essa visão lógica capitalista que é típica da pós-modernidade e que se agravou muito mais com a pós-pandemia, né? Durante o afastamento social, quantos casais se separaram, né? Existem dados que mostram que houve aí em torno de um aumento de 400% nos divórcios, porque as pessoas não conseguiram ficar juntas na mesma casa, porque perceberam que a relação já era falida, perceberam que aquela construção tinha falhas na estrutura, ou finalmente se conheceram de verdade e entenderam que
aquela relação não fazia mais sentido. Muitas relações também começaram a existir no afastamento social. Relações virtuais começaram a existir. Mas também houve esse fenômeno. Muito contato virtual, muita conversa virtual que não vai, né? Que não chegava à segunda fase. Vamos lá, ao encontro físico. Né? Primeiro, pela impossibilidade da pandemia. Segundo, quando foi diminuindo a quantidade de casos e foram sendo abertas as possibilidades de estar na rua, das aglomerações, em poucas quantidades, ainda assim as pessoas começaram a perceber que elas não tinham vontade de se encontrar, que elas preferiam ficar conversando virtualmente por 1, 2 semanas, talvez até mesmo um mês, mas rapidamente esse interesse se desfazia. E isso continua acontecendo hoje. Então, aqui no Amor em Curso, a gente também vai conseguir conversar sobre isso, né? Por que isso acontece? O que está acontecendo dentro da gente que a gente já não tem mais a paciência de construir uma relação? Né? Essa lógica capitalista que nós usávamos para o consumo de coisas materiais, estamos levando cada vez mais para as relações humanas. É como se as relações humanas fossem realmente algo descartável, que eu compro, que eu pago com o meu tempo, eu pago com a minha conversa no celular, eu pago e às vezes acho que estou pagando caro demais, não estou tendo retorno nenhum, estou me contentando cada vez mais comigo mesmo, na presença das telas, das coisas que aparecem sendo oferecidas para mim no feed, aquilo que eu compro, a minha independência financeira, eu vou e pago a minha viagem, meu sapato, meu tênis caro, meu celular caro, e eu faço a minha selfie, eu publico e eu ganho muitos likes, e as pessoas me adoram e todo mundo curte o que eu faço, mas quando chega no momento físico próximo, onde eu tenho que olhar olho no olho, onde eu vou enxergar os defeitos do rosto, da pele, os vincos do rosto, onde eu tenho que tocar o outro, onde eu tenho que escutar o outro, onde eu tenho que estar mais disponível para o outro, então eu já não quero, eu prefiro a distância, eu prefiro a tranquilidade de não ter que me envolver. E esse não ter que se envolver é por medo de se machucar, por medo de sair ferido. Estamos falando aqui, talvez sim, de narcisismos mal elaborados, mal construídos. Mas o que seria o bendito narcisismo mal construído? De maneira muito simples, de maneira muito superficial. Existe uma fase em que nós precisamos da validade, da validação do nosso cuidador em relação a nós. E esse é um processo um pouco longo, né? Nós precisamos do olhar do outro para que a gente se entenda como sujeito. Esse olhar de validação. E é o olhar mesmo, é o olho do outro que nos vê, que nos enxerga, que nos aprova, que sorri, que parabeniza por uma expressão facial. Assim como o bebê no colo da mãe, ele olha para o olho da mãe e a mãe olha para ele de volta e ele entende que aquilo é um espelho. Ele se entende enquanto sujeito através do olhar da mãe. E quando estamos nessa fase um pouquinho maiorzinhos e já desenhamos, brincamos, corremos, pulamos, precisamos desse olhar da mãe, do cuidador, do pai, daquele que está ali cuidando da nossa existência. Precisamos desse olhar para nos sentirmos sujeito. Muitas vezes nós temos esse cuidador numa posição indisponível. E essa indisponibilidade prejudica a nossa construção enquanto sujeito. Negligencia o afeto. Então, nesse momento, o nosso narcisismo, que é esse amor próprio que a gente pode construir nessa fase, ele entra em déficit. Então, eu acredito que esse movimento
pós-moderno, pós-pandêmico, das relações virtuais, que nós não queremos ir a fundo em nada, o medo da perda, ele vem justamente como um medo de repetir a não validação do outro. Porque nós colocamos, como Erich Fromm diz aqui nesse livro, a palavra do outro como o mais importante de tudo. É uma neurose. Né? Desenvolvemos uma neurose. O amor condicional do pai, então eu só te valido porque, né, você é parecido comigo. Só vou te validar se você for assim, mais ou menos como aquilo que eu quero. Talvez por isso, então, a gente possa voltar aqui no tema da paixão, né, naquele ponto que eu disse, o ideal. Né? Encontramos um ideal. E esse ideal está fadado a cair por terra. Quando nós enxergamos que do outro lado, através desse ideal que existe é o real, esse real machuca muito fundo. E essa ferida a gente não quer sentir, a gente não quer sofrer. Essa ferida da realidade, essa ferida do real que nos atravessa, que nos pega de assalto e que nós não temos a capacidade de compreensão total sobre ele. As relações vão passar por esses processos. A paixão é uma solução, mas também é um problema. Ela faz parte de uma fase do desenvolvimento emocional. E todas as outras fases anteriores, se não tiverem sido construídas de uma maneira adequada, quando chegar a fase que existe a passagem da paixão para o amor, nós podemos ter aí as grandes rupturas. Porque entender o amor é também entender que é necessário coragem, sacrifício, disciplina, como diz o Erich Fromm nesse livro, né? São condições do ser humano para que o amor possa ser construído. E isso não é simples. E isso depende de um arcabouço de constituição de personalidade, de constituição emocional, que cada um vai ter a sua própria construção particular, única, singular, mas que quando chega ao encontro com esse outro ideal, esse outro pode fazer com que velhas feridas se abram e aí coisas que estavam guardadas vêm à tona e aí a gente começa a se desconhecer. Nesse não reconhecimento na relação com o outro, é o que o Bauman coloca aqui também como uma forma de defesa. Né? É um mecanismo de defesa. Fugir desse encontro, fugir desse contato, desse tete-a-tete, terminar com esse, começar com aquele, dar um tempinho, termina de novo, começa com outro, a lógica da descartabilidade, e como se isso pudesse de fato sustentar aquilo que está ferido lá dentro, guardado e escondido no escuro. Não há sustentabilidade disso. O que existe é uma consequência de transtornos, de depressões, de ansiedades, de outros desdobramentos patológicos no quesito emocional.